Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir e molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, de 1 a 8. Nosso Senhor, como sabem, não apenas incentivava a orar com persistência, mas também era Ele próprio grande exemplo de assim agir. As palavras de um mestre sempre ganham força quando seus ouvintes bem sabem que ele vive justamente conforme ensina. Jesus foi profeta poderoso tanto em feitos quanto em palavras. Eis que lemos sobre ele que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, como está em Atos 1:1. No exercício da oração, montanhas geladas e o ar da madrugada testemunharam que ele era tão bom praticante quanto preconizador. Ao exortar os discípulos a continuar em oração, estava apenas pedindo que seguissem seus passos. Se pudesse abonar a falta de oração a algum dos integrantes do corpo místico, de certo, isto seria privilégio do nosso cabeça do pacto. Todavia, sendo ele abundante em súplicas, muito mais o devemos fazer, nós, membros do corpo. Jesus jamais foi conspurcado pelos pecados que nos aviltam e enfraquecem espiritualmente. Nem tinha tentações interiores com que lutar. Portanto, se até mesmo o mais puro e perfeito homem muito se achegava a Deus, quanto mais deveríamos nós ser incessantes nas nossas orações. Forte e poderoso e, no entanto, tão devoto a orar. Vejam, fracos do rebanho, com que força essa lição se aplica a vocês. Não ouçam isso como vindo de mim, porque isso vem dos lábios daquele que era o grande mestre da oração, o mais elevado paradigma e padrão de súplica interior, e cada palavra tem sua força em si por proceder diretamente do Senhor. Vamos refletir acerca do objetivo do Senhor nesta parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Conseguiremos nós, os homens, orar sempre? Houve uma seita nos primórdios do cristianismo, cujos membros eram bastante ingênuos para ler esta passagem literalmente e que procuravam orar dia e noite sem cessar, repetindo suas orações continuamente. Obviamente, privavam-se de todas as preocupações mundanas para realizar esse seu dever, negligenciando também de todas as suas obrigações, inclusive para com os outros. Tais alienados esperavam certamente colher uma recompensa celestial por sua tolice. Não há necessidade em nosso tempo, no entanto, de reprovarmos tal conduta. Há sim, pelo contrário, maior necessidade de alertarmos aqueles que, mesmo pretendendo sempre orar, nunca arranjam tempo algum para isso e acabam caindo no extremo oposto. O que tencionava dizer nosso Senhor quando pediu que se orasse sempre é que é preciso que tenhamos sempre espírito de oração em nós, estarmos sempre prontos e dispostos a orar a Deus. Tal como os antigos cavaleiros, constantemente vestidos de malha e couraça, muito embora nem sempre montados em seu corcel e avançando de lança em punho para derrubar seus oponentes. Não esqueciam, no entanto, de carregar consigo sua arma e escudo, colocando juntos a eles de tal modo acessível que estivessem sempre prontos a enfrentar qualquer adversidade em nome da causa por que lutavam. Esses guerreiros muitas vezes dormiam até com suas próprias armas e vestes de batalha. Assim também, mesmo quando adormecidos, devemos manter o espírito de oração, para que, se acaso acordarmos no meio da noite, estejamos com Deus. Recebendo nossa alma a divina força centrípeta, que faz com que busque sempre seu centro celestial, deve manter-se crescendo em direção a Deus. Nosso coração deverá ser sempre como os bastiões e as muralhas espalhadas ao longo da costa, alerta a uma invasão da armada inimiga, com o arsenal sempre pronto a entrar em ação no momento exato. Nossa alma deverá atingir tal ponto em que a oração fervorosa seja frequente em nossa rotina diária. Para isso, não há necessidade de pararmos nossas atividades ou ausentarmos-nos do mundo.
Nosso espírito deve simplesmente enviar, em meio à labuta e ações corriqueiras, sua petição silente, breve e direta ao trono da graça. Quando Neemias, copeiro do rei, precisava pedir um grande favor ao seu poderoso amo, Artaxerxes, lembremo-nos, ele iria encontrar tal oportunidade ao lhe indagar o monarca: por que está triste o teu rosto? Como está em Neemias 2:2. Antes, porém, conta a ele, continuarei a jejuar e a orar perante o Deus do céu, como está em Neemias 1:4. Mesmo que haja percebido de antemão alguma possibilidade de aprovação por parte do rei, ele não correu a forçá-la e abraçá-la, mas antes pediu a Deus fervorosamente, em meio à exaltação ao Senhor e declarações de sincero arrependimento, que lhe fosse concedido aproveitar aquela ocasião de modo sábio, para que se pudesse realizar seu grande desejo. Igualmente deveríamos sentir o mesmo. Você e eu, refletindo, não o posso fazer antes de pedir a Deus a bênção. Não importa o entusiasmo que tenhamos para realizar alguma coisa, nosso espírito deve hesitar sob a influência da divina graça e dizer: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O cristão deve carregar a arma da oração como espada desembainhada na mão. Nunca devemos guardar as nossas súplicas a fazer a Deus. Nosso coração não deve andar como se for uma arma de fogo constantemente desengatilhada e necessitada sempre ser armada antes de poder disparar contra o inimigo. Mas, pelo contrário, deverá ser como um canhão pronto e carregado que necessite apenas de uma centelha para poder disparar. A alma não precisa estar sempre no exercício contínuo da oração, mas deve estar sempre disposta, com vontade e energia para orar. Nem estar orando sempre só por orar, mas orando sempre com o objetivo em vista. Além disso, quando nosso Senhor diz que os homens devem sempre orar, quer dizer também que por toda a sua vida o cristão deve viver devotado a Deus. Como dizem os versos: oração, louvor e o perdão da iniquidade trazem do céu à terra a benignidade. Duas práticas, de uma forma ou outra, devem compor a totalidade da vida humana: louvor a Deus pelas graças recebidas, mediante palavra e ação, e rogar a Deus pela misericórdia de que necessitamos, reconhecendo com amor e gratidão que elas provêm de suas mãos apenas. O salmo de nossa vida deve ser composto de versos alternados de oração e de louvor, até que venhamos a atingir a vida futura, quando então cessará a oração e o louvor predominará por toda a nossa imortalidade. Mas temos de cuidar da nossa vida diária. Sim, você tem. Mas há um jeito de fazer das atividades diárias uma parte da oração e do louvor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, diz Mateus 6,11. É não somente uma oração quando você o pronuncia. Em seu trabalho, enquanto labuta, se o faz com o espírito cristão, estará orando ativamente a mesma prece. Se louva a Deus pelas misericórdias recebidas em sua oração matinal, quando se lançar a cumprir os deveres da vida diária, poderá exibir as graças recebidas, que refletem e honram o nome de Deus, e assim manter o louvor do melhor modo possível. Tenha em mente que, para o cristão, trabalhar é orar. Há também muita verdade no verso de Coleridge, que diz: quem ama bem, ora melhor. Desejar o bem do próximo e buscar alcançá-lo para Cristo, desejar a glória de Deus e viver de modo a promovê-la, eis a essência da devoção. A piedade dos mosteiros não é, de modo algum, semelhante à dos homens engajados na batalha da vida. E dos conventos e dos monastérios representa, no máximo, um tipo de heroísmo de um soldado que evitasse a batalha. Já a devoção do homem, que tudo consagra a Deus na vida diária e profissional, é a coragem de alguém que vai ao encontro do desafio da mais intrincada luta e nela consegue manter erguida o estandarte de Jeová em si. Não julgue que atividade alguma pode vir a fazê-lo abrir mão de suas orações vitais, a não ser que seja tal que você não possa orar no exercício de suas funções. Nesse caso, então, é melhor deixá-la. Caso seja uma atividade de conotação pecaminosa, indigna, é evidente que não pode ser apresentada diante de Deus. Mas qualquer das atividades comuns da vida deve ser exercida de tal modo que, se você não consegue exercê-la santificando-se nela, então há falta de santidade em você mesmo e o erro está em você. Devemos orar sempre,
Isso significa que sempre que se esteja usando uma máquina ou um cinzel, quando as mãos estiverem no arado ou usando caneta e papel, quando se estiver mostrando um produto ou arrumando o estoque, o que quer que se faça deve se transformar a atividade em parte da busca sagrada da glória de Deus. Nossas roupas comuns devem servir de vestes sacerdotais, nossas refeições como se fossem um sacramento. Cada ação comum deve ser uma oferta em sacrifício e cada cristão encarnar o sacerdócio universal dos crentes como povo zeloso de boas obras. Um terceiro ponto que penso ter nosso Senhor desejado nos ensinar é que devemos perseverar na oração. Este, aliás, é provavelmente o sentido primordial. Se pedimos a Deus uma misericórdia, não há por que entendermos que não mais devemos insistir para não perturbá-lo, mas sim temos por intermédio de tal petição de continuarmos a voltar constantemente a Ele. Se já pedimos a Ele 7 vezes e não fomos ainda atendidos, devemos retornar a Deus 7 vezes 7. No caso de misericórdias temporais, poderá haver certamente um limite, e o Espírito Santo nos faz sentir então que não mais o demandemos. Nesse caso, aceitemos felizes, declarando: seja feita a vontade do Senhor, como está em Atos 21:14. Se o pedido for por algo especial que nos seja concedido como um grande favor, temos de permitir que o espírito de submissão nos controle, de sorte que, depois de havermos buscado o Senhor e não obtido totalmente ou em parte aquilo que desejávamos, ou como o almejaríamos, fiquemos contentes com a promessa: minha graça te basta, como está em 2 Coríntios 12:9. Não mais pedindo, por exemplo, que seja removido o espinho da carne. Todavia, com relação a misericórdias espirituais, especialmente quando solicitadas mediante orações compartilhadas em uma igreja, quase sempre, se não sempre, não existe recusa por parte de Deus. Nesse caso, se desejamos obter sucesso, precisamos realmente persistir, prosseguirmos incessante e constantemente, sem dar pausa em nossa oração, até havermos alcançado a misericórdia solicitada em toda a sua plenitude. Eis aí onde se aplica de fato o dever de orar sempre e nunca desfalecer de que nos fala o texto. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, a conversão de um filho querido sendo a principal súplica de um pai, a persuasão do marido que não se converte, habitando dia e noite o coração da esposa até que se realize. Jamais se deve apontar como motivo 10 ou 20 anos de oração sem sucesso para basear a decisão de abandonar seu desejo de cunho espiritual. Não se deve estabelecer, nesse particular, limite algum a Deus, mas enquanto houver tempo de vida, dedicá-lo a pedir pelo objeto da sua súplica, continuar a rogar com toda a fé e vontade ao Deus de Jacó, em nome do seu Filho, nosso Senhor. Também não deve o pastor apenas ocasionalmente pedir bênção para o seu povo e, recebendo tal graça, em certa medida, abandonar a esperança de outra futura intercessão. Deve, pelo contrário, perseverar veementemente, sem pausas, sem poupar energia, clamando alto e sem temor, até que as janelas do céu se abram e bênçãos suficientes sejam concedidas à sua congregação. Ó irmãos, quantas e quantas vezes pedimos a Deus e não somos atendidos por batermos, mas esperamos o tempo necessário à sua porta. Batemos uma vez ou outra a porta da misericórdia e, como nenhum mensageiro abre a porta e nos recepciona, seguimos de mãos vazias o nosso caminho. Muitas orações se parecem como brincadeira de crianças que fogem ao bater a porta, e quando esta é aberta, já não se vê nem rastro dos meninos. Ó, que a graça continue caminhando lado a lado com os anjos de Deus e que nunca deixe de voltar sua atenção para conosco. Que o Senhor nos dê a certeza de que a causa que defendemos é tal que nela obteremos sucesso, pois dessa vitória dependem outras almas. Que a glória de Deus esteja ligada a essa causa, sobretudo no caso em que o estado de outras pessoas inspire maiores cuidados. Na verdade, ainda que quiséssemos desistir de orações por nossa vida, ou até pela vida daqueles que nos são próximos, pela alma de outros homens, não podemos de modo algum desistir de orar, mas sim temos de nos empenhar em suplicar mais e mais, de novo e de novo, até obtermos a resposta. Como dizem os versos, não deixa o humilde suplicante de ter sua oração atendida, pois do pecador é impetrante quem por ele deu a vida.
Eu não poderia terminar sem observar que o nosso Senhor gostaria que aprendêssemos também que devemos orar de maneira mais frequente. Não somente deve-se ter sempre espírito de oração, fazendo da vida inteira uma prece e perseverando em todos os objetivos que são caros à alma, como deve haver maior frequência de oração entre o povo santo. Tiro este pensamento da parábola, em que deduz o juiz: todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a molestar-me. Sua devoção não terá continuidade se você não estabelecer determinado tempo e ocasião de orar. Não há orientação alguma quanto a tempo nas Escrituras, senão nos exemplos de homens santos, pois, na verdade, o Senhor confia muito no amor e na força espontânea do desejo interior do seu povo. Não determina, por exemplo, orem das 6 às 7 horas da manhã todos os dias, nem orem à noite das 8 às 9, ou das 10 às 11 horas, mas diz tão somente, por intermédio do apóstolo Paulo: orai sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. Não obstante, todo cristão pode constatar ser muito útil ter horários regulares para este exercício, e tenho minhas dúvidas de que qualquer piedade possa ser mantida sem que determinado horário para oração seja cuidadosamente observado. Lemos sobre o apóstolo Tiago que ele orava tanto que seus joelhos se endureceram de se ajoelhar. E quanto a Fox, que Lightmer, antes do seu martírio, durante o período do seu cárcere, passava tanto tempo ajoelhado que o velho homem não conseguia levantar para fazer as refeições, tendo de ser erguido por outros. Quando não pôde mais pregar, encurralado por muralhas de pedra, as preces que de Lightmer subia aos céus eram por seu país, e ainda hoje recebemos as graças desses seus pedidos. Daniel orava com as janelas abertas diariamente e a intervalos regulares. 7 vezes no dia eu te louvo, diz o Salmo 119, 164. E Davi declara ainda que de tarde, pela manhã e ao meio-dia, no Salmo 55, 17, irá orar a Deus. Ó, queira Deus que não sejam tão grandes os intervalos de nossas orações, que sejam mais próximos uns dos outros os poços em que nos saciamos durante a peregrinação da vida. Permaneçamos sempre em oração. Nosso Senhor quer dizer, para resumir, que o crente deve exercitar na totalidade a oração. Orar em todas as circunstâncias. Não existem horas canônicas no dia, nem dias canônicos na semana cristã. Devemos orar desde o cantar do galo até a meia-noite, em todas as ocasiões em que o Espírito nos tocar. Devemos orar em qualquer estado, seja na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, nos dias felizes de festa e nos dias tristes de lamentação. Devemos orar no nascimento e no funeral. Orar quando a alma se encontra feliz em nós por causa de abundantes misericórdias e quando nossa alma nos arrasta até as sombras da morte em consequência de assuntos os mais graves. Orar por todas as intenções, seculares ou espirituais. A oração deve santificar tudo. A palavra de Deus e a oração devem vir acima e sempre antes das coisas comuns da vida diária. Devemos orar por uma compra importante ao entrar e ao sair da loja. Lembremo-nos de como nos tempos de Josué os gibeonitas enganaram Israel por não haverem as autoridades do povo de Deus consultado ao Senhor. Que você não seja enganado por causa da tentação semelhante de autossuficiência, como bem pode acontecer se não se achegar ao Senhor todos os dias para pedir: vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno, como está no Salmo 139, verso 24. Ninguém jamais há de errar por orar demais, jamais cometerá engano por pedir com frequência a orientação de Deus. Pelo contrário, descobrirá orientação graciosa para seus olhos se, em uma bifurcação de caminhos em que ambos pareçam corretos, parar um segundo que seja para pedir a Deus: guia-me, ó grande Jeová. Em resumo, orai sem cessar é o que eu acabo de lhes explanar. Vão agora e o apliquem em sua vida. Para reforçar seu preceito de orarmos sem nunca esmorecer, nosso Senhor nos oferece uma parábola em que há 2 atores, e de tal modo que as características de cada um confere força ao ensinamento. Logo no primeiro versículo da parábola aparece um juiz. Sua presença servirá para nos mostrar a grande vantagem que levamos em podermos orar a Deus. Irmãos,
se a pobre mulher pôde prevalecer junto a um juiz, cujo modo de agir era rígido, inflexível, intransigente, quão mais vale nos esforçarmos em oração para suplicarmos quanto às nossas causas ao nosso benigno Pai. Um juiz, por natureza, já é bem diferente de um pai. Deve ser necessariamente imparcial e rigoroso, enquanto o pai tende quase sempre a se inclinar em direção ao filho, demonstrando compaixão e afeto para com ele. Pois se então a viúva conseguiu dobrar um juiz injusto, como não conseguiríamos obter êxito junto ao nosso bondoso e generoso Pai que está nos céus? Ela persevera em seu pedido a ponto de chegar a cansá-lo, até poder obter o que deseja. Não iremos nós, então, perseverarmos na ansiedade de nossos desejos, até que possamos obter do nosso Pai Celestial tudo aquilo que sua palavra já nos prometeu? Esse juiz, além de mostrar-se intransigente, era destituído de toda bondade. Estava errado, evidentemente, em ter ambas essas características. Não temo a Deus, ele confessa a si mesmo. Nele a consciência era estéril, não tendo a menor ideia quanto à barra do tribunal de julgamento, perante a qual até os juízes deverão um dia comparecer. Apesar de provavelmente ter feito um juramento a Deus, quando de sua posse no cargo, prometendo julgar sempre imparcialmente, aquele árbitro, sem dúvida, esqueceu-se de sua jura, colocando a justiça sob seus próprios pés, nem respeita os homens, como está em Lucas 18:4. Ele reconhecia a si mesmo assim. Certa compaixão pelo próximo, capacidade encontrada até mesmo em alguns homens ruins por natureza, seja servindo para restringi-los na prática do mal, seja forçando-os a praticar alguma justiça, esse princípio não se aplicava ao referido juiz. Portanto, se a viúva alcançou êxito ante um homem tão perverso assim, se a lança da sua impertinência quebrou o aço da barreira da obstinação de tal homem, quanto mais podemos saber que teremos sucesso ao tratarmos diretamente com aquele que é justo, bom e amigo dos necessitados, o pai dos órfãos, o vingador dos oprimidos. Oh, que desculpa teremos para não perseverarmos em oração, que o caráter de Deus nos incite a um fervor infatigável na oração. Ao se nos revelar em toda a grandeza da sua veracidade e fidelidade, mostrando-se a nós como é, com tanta amabilidade, doçura e misericórdia, e fazendo com que possamos seguir o exemplo daquela viúva, sem deixarmos de suplicar um minuto sequer, até que sejamos plenamente atendidos em nossas petições, baseadas nas suas promessas a Ele. Esse juiz era de fato um homem tão indescritivelmente mau por confessar sua vileza a si próprio e, ao que parece, pelo texto, com satisfação. Sem o menor sinal de remorso, dizia dentro de si: não temo a Deus, nem respeito os homens. Poucos pecadores vão tão longe assim. Podem até não temer a Deus, nem ter respeito pelos homens, mas guardam na mente alguma noção do que é virtuoso e pelo menos tentam se enganar procurando se convencer de que não são tão ruins quanto os outros. Mas esse juiz não se enganava. Dava-se tão bem com seu raciocínio quanto aquele fariseu descrito por Jesus no que dizia respeito ao oposto a ele. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, como está em Lucas 18:11. Mas tal arrogância tinha esse homem, sua mente se achava de tal modo endurecida que, mesmo reconhecendo-se dessa maneira, não se recusava a ocupar o posto de julgador, sentando-se em sua cátedra para decidir o destino dos seus semelhantes. No entanto, uma simples e pobre viúva obteve vitória no embate com esse monstrengo moral em forma humana, que se deliciava com sua própria perversidade e se orgulhava da maldade do seu coração. Sua impertinência dobrou esse homem. Quanto mais não triunfaremos, então, junto àquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas graciosa e benignamente abriu mão dele em favor de todos nós. Quanto mais não triunfaremos junto àquele cujo nome é amor, cuja natureza é tudo que é bom e belo, e cuja face é de um encantamento sem fim. Quanto mais imagino o caráter do referido juiz, que não poderia ser retratado com cores mais escuras, tanto mais a voz do Salvador parece nos falar pela parábola quanto ao nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observe-se ainda, em relação ao caráter do juiz, que ele com nada se importava conscientemente, além de sua própria pessoa. Quando, por fim, decidiu fazer justiça, o único motivo que o convenceu a fazê-la
foi a de que, já que a mulher não cessava de o incomodar, ela não continue a vir a molestar-me. Esta última palavra, no original grego, é uma espécie de gíria, suponho, da época, que significa bombardear ou triturar, e se poderia até traduzir literalmente como arroxear a minha face com suas constantes agressões. Foi esse tipo de palavra que ele usou. Um breve veredicto decisório após julgar indignado haver sido perturbado pela insistência de tal mulher, podemos assim dizer. A única coisa que o convenceu, portanto, foi o desejo de voltar a ter paz e continuar levando a vida com toda a comodidade e conforto. Ó irmãos, se ela conseguiu triunfar sobre tal pessoa, quanto mais o conseguiremos junto a Deus, cujo deleite é cuidar dos seus filhos de forma ilimitada. Esse juiz agia de modo rude e cruel para com a mulher. Não obstante, ela perseverou. Por um tempo, ele a ignorou, ainda que provavelmente o sustento, a vida, os filhos da mulher dependessem de sua vontade. Ele a deixou entregue a uma passiva injustiça e sofrendo. Já o nosso Deus, pelo contrário, age sempre de modo gentil e gracioso para conosco, e agora mesmo está nos ouvindo e quer nos conceder o que lhe pedirmos. Compare-se isso com a atitude do juiz, e de certo todo o coração amoroso que conhece o poder da oração será convencido a praticar a constância no orar recomendada pelo Senhor Jesus. Passemos agora a outra personagem da cena, a viúva. Nela, todos os aspectos levam a convencer mais ainda a Igreja de Deus a ser insistente em suas petições. Ao que tudo indica, ela era completamente desconhecida para o juiz. Era para ele simplesmente uma pessoa em quem não tinha o menor interesse. Provavelmente nunca tinha visto antes, e quem era e o que queria parecia não lhe dizer respeito. Todavia, quando a igreja vai a Deus e se apresenta como a noiva de Cristo que é, mostra-se perante o Pai como alguém a quem ele ama com amor eterno, pois ele não promete que irá vingar seus próprios eleitos, seus escolhidos, seu povo. Como não irão nossas orações triunfar junto a ele, se até mesmo a persistência de uma estranha conquistou a atenção de um juiz constantemente inflexível, intransigente e de má vontade? A viúva, ao que consta, foi ter com o juiz sem qualquer testemunha ou defesa. Segundo a parábola, ela não tinha advogado, não tinha a seu lado ninguém eloquente para pedir por ela, para apresentar-se ao juiz e dizer: eu sou o defensor desta humilde viúva. Ela triunfou, na verdade, por seu próprio fervor e intensidade em seu propósito. No entanto, quando eu e você nos apresentamos diante de Deus, não estamos sós, pois está junto ao Pai, do nosso lado, o homem do amor, o crucificado. Temos nele um amigo que sempre viverá para interceder por nós. Ó cristão, encaminhe então seu pedido com santa força, empenhe-se em seu caso, pois o sangue de Jesus fala ao Pai com uma voz que será sempre ouvida. Não seja fraco em seu espírito, mas continue incessantemente a sua súplica. A pobre mulher procurou o juiz sem ter promessa alguma que a encorajasse. Pelo contrário, mostrava-se certamente muito desesperançada. Nós, porém, quando diante de Deus, Ele mesmo nos diz que oremos e que, conforme nos é assegurado em sua promessa, o que pedirmos, obteremos. Se buscarmos, encontraremos. Se a viúva venceu até mesmo sem a arma sagrada da promessa, não venceremos nós que podemos usar do ariete da palavra do próprio Deus, ariete que faz com que cada porta se abra? Ó irmãos, não devemos fazer pausas nem parar por um instante que seja, enquanto tivermos as promessas de Deus embasando nossos pedidos e o desejo dele ser glorificado. E mais ainda, além de não contar com qualquer promessa que fosse, a viúva achava-se também impedida do direito de acesso constante ao juiz. Ela tinha, suponho, o direito de clamar e ser ouvida em uma audiência ordinária de qualquer juiz. Mas que direito poderia ter de seguir cada passo daquele juiz, segui-lo na rua, bater à porta da sua casa, chamá-lo durante a noite, de modo que ele, dormindo confortavelmente em seu leito, fosse desperto pelos gritos dela? Não tinha direito, nem permissão alguma para assim insistir. Nós, no entanto, podemos chegar a Deus a qualquer momento e em qualquer ocasião. Podemos suplicar a Ele dia e noite, pois Ele mesmo nos ordena que oremos sem cessar.
Se mesmo sem permissão a mulher era insistente, com as sagradas permissões que Deus nos concedeu e o encorajamento do seu abundante amor, iremos parar de rogar, iremos parar de orar. Ela, pobre alma, cada vez que rogava, provocava o juiz. Marcas de ira provavelmente se viam no rosto dele, e não duvido que haja até espumado pela boca ao pensar ser tão importunado por pessoa tão insignificante. Com Jesus, porém, cada vez que suplicamos, fazemo-lo ficar contente, em vez de provocá-lo. As preces dos santos são música aos ouvidos de Deus. Como dizem os versos, para ele há melodia em um lamento e beleza em uma lágrima. Falando à maneira dos homens, muito gratificamos a Deus ao pedirmos que nos atenda. Ele se entristece conosco quando detemos nossas súplicas, mas se delicia quando chegamos a ele constantemente. Quando, pois, virem um sorriso no rosto do Pai, eu peço, não desfaleçam, continuem firmes na labuta de encaminhar sem cessar sua petição. Mais ainda, a mulher tinha uma solicitação a fazer, na qual o juiz não tinha nenhum interesse, mas o nosso caso é tal que o Deus a quem pedimos tem mais interesse do que nós mesmos na nossa petição. Por isso, quando a igreja pede pela conversão das almas, bem pode dizer, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, como está no Salmo 74, verso 22. É pela honra de Cristo que as almas devem ser convertidas. Traz glória à misericórdia e ao poder de Deus serem os grandes pecadores resgatados dos seus errôneos caminhos. Assim suplicamos ao juiz como juiz, mas a Deus como Deus. Nossa súplica é virtualmente para Cristo e mediante Cristo, para que seu reino possa florescer e ser feita a sua vontade. Não podemos esquecer de mencionar também que, no caso da viúva, ela era apenas uma pessoa. Se triunfou, apesar de ser apenas uma pessoa, não irá Deus vingar seus eleitos, que são não apenas um, mas dezenas de milhares? Se uma promessa é válida para 3 ou 4, quanto mais não será em cada igreja em que se reúne centenas de almas que ansiosamente desejam que Deus a cumpra. Nossas súplicas fincam raízes no trono de Deus. É como elas alcançam, por assim dizer, a própria onipotência. Como impelem o Todo-Poderoso a se levantar do seu lugar para responder a seu povo e realizar maravilhosos feitos que abençoam sua igreja e que a ele próprio glorificam. Quer, pois, consideremos o juiz, quer consideremos a viúva, cada um dos personagens tem aspectos que nos fazem ver bem e entender o porquê do dever e do privilégio de orarmos sem cessar. Jesus também nos mostra o poder, segundo a parábola, que triunfou. Esse poder não era absolutamente a eloquência da mulher. Faze-me justiça contra o meu adversário. Tais palavras não bastam. Têm o mérito de serem muito expressivas, mas alguém que estude oratória não conseguiria aprender muito com elas. Apenas 6 palavras. Observe que não há um pedido específico da mulher, nada acerca da sua viuvez, nem que diga respeito a filhos, nada que mostre a perversidade do adversário, tampouco nada acerca do julgamento de Deus em relação aos juízes injustos, nem sobre a ira de Deus para com os homens injustos que devoram os lares das viúvas, nada do tipo. Faze-me justiça contra o meu adversário. O sucesso dela, portanto, não dependia do poder que tivesse em termos de retórica. Disso depreendemos que o triunfo de uma alma ou de uma igreja junto a Deus não reside na eloquência das palavras nem da linguagem usada. A oração que ascende aos céus pode ter apenas algumas penas da cauda como adorno, mas terá as penas mais lindas na intensidade do desejo. Não é preciso ser como o pavão, excelso em beleza, mas deve ser como a águia, para que voe bem alto para chegar ao 7º céu. Quando se ora em público, como regra geral, quanto mais breve, tanto melhor. As palavras tornam-se enfadonhas em longas orações. Muitas vezes acontece de abundância das palavras revelar escassez de conteúdo. Geralmente, a verborragia não é melhor na oração que uma miserável folha de figueira para cobrir a nudez de uma alma não desperta. Outra coisa bem certa é que a viúva não triunfou pelos méritos do seu pedido. Podia ser até um bom caso, mas nada é dito quanto a isso. Não duvido da sua legitimidade. Mesmo assim,
O juiz não queria saber, nem se importava em saber, se ela estava certa ou estava errada. Tudo o que sabia é que ela o incomodava. Ele não disse: ela tem um bom argumento e por isso devo fazer-lhe justiça. Não, era um homem ruim demais para ser convencido por tal motivo. Mas ela o incomodava. Apenas isso, por isso, hei de fazer-lhe justiça. Do mesmo modo, em nossa súplica, na súplica de um pecador a Deus, não é o mérito do caso que triunfa. Você não tem mérito algum. Se quer triunfar, é o mérito de outra pessoa que deve tomar o lugar do seu. E de sua parte, não deve haver mérito, mas humildade. Não será sua justiça própria, mas sua persistência que irá triunfar junto a Deus. Imagino quanto esse pensamento possa confortar alguns de vocês que convivem com um sentimento constante de indignidade. Por mais indigno que você possa ser ou se considerar, não desista de clamar, continue a orar a Deus. Por mais imunda ou defeituosa que possa ser a mão, se consegue alcançar a porta e bater, esta se abrirá. Sim, mesmo que a mão sofra de paralisia ou de lepra espiritual, mesmo que a marca do seu mal esteja presente em seu semblante, mesmo assim, se você puder, ainda que tremulamente, bater à porta da misericórdia e da promessa sagrada, é certo que há de conseguir audiência com o Rei dos Reis, Juiz dos Juízes. Se não é a eloquência, tampouco é o mérito que triunfa junto a Deus, é nada mais além da sua persistência em orar. Observem que o juiz considera que a mulher o incomodava e logo, como ela aparecesse continuamente, termina dizendo que não queria que continuasse a molestá-lo. Creio que a história tenha sido, de algum modo, assim. Sentou-se o juiz um dia em sua cátedra para julgar, e muitas foram as pessoas que chegaram a ele pedindo justiça, no que sempre conduzia as coisas com imparcialidade, entre aspas, característica de um vilão, concedendo a decisão a favor da parte que lhe desse melhor suborno, quando, de repente, uma pobre viúva apresenta sua queixa. Ela já tentara ser ouvida muitas vezes por ele. Sua voz havia sido encoberta por outras vozes, mas dessa vez soava aguda e afiada, e chamou a atenção do juiz: Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele logo percebe, por suas modestas vestes, que não há no caso possibilidade alguma de suborno, e responde rapidamente: negado, retire-se. Outros. Prossegue então com outros casos, em que a aparência dos queixosos ou a quantia envolvida são mais atraentes. No entanto, continua a ouvir nos intervalos o clamor dela insistente: Senhor, eu sou uma pobre viúva, por favor, faze-me justiça contra o meu adversário. Aborrecido pela insistência e perturbação, ele ordena aos guardas que a retirem por estar ela perturbando a ordem no tribunal e paralisando o seu serviço. Cuide para que essa viúva não torne a entrar aqui amanhã, ordena ele depois ao meirinho. Ela é muito problemática, mas já antes da manhã seguinte tem uma surpresa que vem a confirmar que estava certo. A mulher o havia esperado deixar a corte e seguir a seus passos pela rua até chegar em casa, onde então manda que seus servos cerrem as portas e janelas, para que aquela barulhenta mulher não tente entrar, pois continua ainda a perturbá-lo insistentemente com o clamor: faze-me justiça, senhor juiz, contra o meu adversário. Agora, seguro dentro de casa, pede aos criados que lhe sirvam a refeição vespertina. Os criados lhe deitam água nos pés e nas mãos, e sua excelência está prestes a desfrutar do seu repasto, quando uma batida se ouve na porta, seguida de um clamor, empurrões, tumulto. Que está acontecendo? Indaga o juiz. É uma mulher, senhor, informa o mordomo. Uma viúva que deseja vê-lo e clama que vossa excelência faça justiça a ela contra o seu adversário. Diga a ela que não posso atendê-la de modo algum. Ordene que vá embora e não volte nunca mais. Depois, busca repouso em seu aposento. Quando então se ouve outra forte batida à porta da casa e uma voz que vem da rua, clamando com insistência: Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Ele ordena que a enxotem dali. Na manhã seguinte, mal se abrem as portas da sala do tribunal e, apesar de proibida terminantemente de ali entrar, já lá se encontra a viúva, que entrou sem ser percebida, como um pobre cachorro de rua que ingressa em qualquer lugar, mesmo arriscando-se a ser posto para fora a pontapés. E logo ela interrompe a corte com sua súplica insistente: ó senhor juiz, faze-me justiça contra o meu adversário.
Se alguém indaga essa mulher por que é tão insistente, ela relataria certamente que é viúva, que o falecido marido deixou para ela um pequeno pedaço de terra, era tudo que tinha, e que um vizinho cruel, de olhos gananciosos, tomou-lhe um bocado de chão, como Acabe fez com a vinha de Nabote, e agora está sem meio de sustento algum, sem pão e sem azeite para si e os filhos ainda pequenos que choram de fome. Se ao menos o marido estivesse vivo, como defenderia seus interesses? Ela não tem quem a ajude ou defenda, e seu problema é bastante evidente. Para que serve um juiz senão para proteger os necessitados? Ela não tem mais saída alguma. Um agiota credor está prestes a tomar-lhes os filhos para vendê-los como escravos, em troca da dívida do empréstimo que ela lhe fez. Ela não pode aceitar isso passivamente de jeito nenhum. Não, diz ela, eu só tenho essa chance. Esse homem tem que me ouvir e me fazer justiça. Então já decidi que não darei descanso a ele enquanto não me fizer justiça contra o meu adversário. Estou decidida que, se devo morrer por isso, as últimas palavras dos meus lábios serão as mesmas. Faze-me justiça contra o meu adversário. A corte volta a ser de novo constantemente interrompida. Torna o juiz a ordenar: levem-na daqui, levem-na. Não posso prosseguir com os trabalhos desta casa, com essa louca permanentemente inundando meus ouvidos com seus gritos. Mas fácil é ordenar que fazer. Ela se agarra às pilastras da corte para não ser arrastada, e quando, por fim, conseguem pô-la para fora, fica por ali próximo, esperando nova oportunidade para voltar e entrar, ou persegue depois o juiz pelas vias, não lhe concedendo um único minuto de paz. Bem, diz o juiz, já extenuado, estou preocupado com a minha própria paz e segurança. Pouco me importa essa viúva, seu pedaço de terra, muito menos seus filhos, que morram todos de fome. O que são eles, afinal, para mim? O que não suporto mais é essa situação terrível. Já me aborreci além da conta. Vou lhe fazer justiça. Pronto, para mim chega. Então ele a ouve, decide o caso com justiça a favor dela e segue em paz sua vida. Nada além da persistência da mulher, eis aí o que prevaleceu. Sim, irmãos, vocês têm outros meios para usar junto a Deus, mas nosso Salvador os fez ver aqui o quão é sobremodo importante que vocês nunca negligenciem esse potente e conquistador instrumento que é a persistência na oração. Deus é bem mais fácil de convencer do que aquele injusto juiz. Tudo o que precisam é ser persistente, como foi a viúva. Se têm certeza de que o que pedem é justo, roguem agora, roguem ao meio-dia, roguem à noite, roguem sempre, defendam sua causa com choro e lamento, ordenem sua argumentação, baseiem suas súplicas em seus sérios motivos, peçam ajuda ao precioso sangue de Jesus, mostrem as chagas de Cristo diante dos olhos do Pai, falem sobre o sacrifício expiatório, apontem o Calvário, recrutem o príncipe ressurreto que subiu aos céus coroado, o pastor que permanece à direita de Deus, e decidam-se em sua própria alma que, se Sião não florescer, se as almas não forem salvas, se sua família não for abençoada, se seu próprio zelo não for revivido, vocês poderão até morrer com a súplica em seus lábios, mas mantendo o seu persistente desejo para sempre em seu espírito. Deixe-me lembrar que, se algum de vocês morrer sem que o seu pedido tenha sido atendido, não deverá concluir que Deus o desapontou. Mais essa história e terminarei. Ouvi contar de um pai fiel que teve a infelicidade de ter 5 ou 6 filhos dos mais ímpios. Todos eles, ao crescer, ganhavam sentimentos indignos e levavam uma vida indigna. O pai, que constantemente orava por eles e era exemplo de virtude, esperava que, ao menos quando da sua morte, seria capaz de dizer alguma palavra que convencesse o coração dos filhos. Reuniu a prole em seu leito de morte. Todavia, a tristeza que sentiu por morrer foi extrema, pois havia perdido a imagem da luz do semblante de Deus, sendo atormentado por dúvidas e temores, e o menos obscuro dos pensamentos que o atribulavam era este: em vez da minha morte ser um testemunho de Deus que possa triunfar sobre meus filhos, morrerei em tal negritude que temo confirmar a eles todos os argumentos de infidelidade, levando-os a acreditar que não há nada de fato de verdadeiro no cristianismo. O efeito, porém, foi contrário.
Os filhos circundaram o túmulo no funeral, e quando retornaram ao lar, o mais velho se dirigiu aos outros, conclamando: Meus irmãos, durante sua vida, nosso pai sempre nos falou sobre o Evangelho, e nós sempre o desprezamos. Mas que sermão foi para nós o leito de morte dele? Pois se ele, que sempre bem serviu a Deus, e que sempre viveu tão próximo ao Senhor, considerou ser a morte o seu ato mais difícil, que tipo de morte podemos esperar nós, que vivemos sem Deus e sem esperança? Um só sentimento tomou conta de todos, de tal modo que a morte do pai veio a servir de estranha maneira para atender às orações de toda a sua vida, pela graça de Deus. Vocês jamais poderão dizer que, quando estiverem na glória, ao olharem para baixo, desde as janelas do céu, verão outro céu, ao contemplar seus queridos filhos e filhas convertidos pelas palavras que deixaram para trás. Não digo isso para convencê-los a parar de pedir pela conversão imediata dos seus antes queridos, mas, pelo contrário, para encorajá-los a que a peçam mais e mais sem parar. Nunca desistam de orar, nunca caiam na tentação de desistir. Enquanto houver sopro de vida em seu corpo, continuem a rogar, pois lhes digo que Deus há de atendê-los com prontidão, ainda que pareça se demorar em ouvir suas orações. Deus abençoe estas minhas palavras e a todos vocês. Em nome de Jesus, queridos. Amém. Amém. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. Come